Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula de administração da produção. Meu nome é professora Aliger dos Santos Pereira. Todo o meu material vocês podem buscar no meu site. E hoje nós vamos trabalhar as principais palavras-chave da área de administração. Lembrando que eu sou professora da UNEB, do Instituto Federal da Bahia. Então, o que é produção? Ao pensar em produção, nós temos que lembrar que a produção é um processo de transformação e que é diferente de produtividade. Primeiro eu vou explicar produção, depois eu falo de produtividade. Ao falar de produção, nós temos que ver todos os inputs que entram na empresa pensando na teoria cibernética. Então, os inputs são os materiais, informações, o que os consumidores querem, o que o mercado necessita, todas as instalações da empresa, da corporação, e todos esses recursos de transformações que vão passar aqui por esse meio, que é onde vai ter a transformação, que é a caixa preta. Dentro dessa caixa preta nós temos o projeto, que é o esboço, que é diferente de planejamento. O projeto é o esboço, o planejamento é a continuidade desse projeto, observando os recursos e as estratégias empresariais. Por isso que ele tem que ser sempre controlado. E observando a melhoria desse processo de forma contínua, as estratégias que serão utilizadas dentro da área de produção, atingindo assim os objetivos da área de produção e, consequentemente, os objetivos empresariais. Então, esse é um dos principais papéis da área de produção para que isso, depois de transformado, que é a nossa caixa preta, saia em forma de output. Esse output é a saída, que na realidade é o bem e os serviços que a empresa vai colocar no mercado. Hoje, a maior parte das atividades estão na área de serviço. Dessa forma, um bom administrador da produção, ele não deve estar totalmente dissociado, não pode estar dissociado da área de administração de recursos materiais. Ela começa pelo seu cliente, obviamente, porque trabalha com aquilo que o cliente quer e tal, mas todo o processo você tem que identificar a partir da cadeia o seu fornecedor. Aí você inicia a compra, né? Quem trabalha na área de administração de recursos materiais, faz o transporte, vê o modal, que é o transporte mais adequado, barco, carro, aéreo, observa todas as questões de recebimento e armazenamento dessa mercadoria, a movimentação interna dessas mercadorias para poder formar o produto ou o serviço. Então, veja que está totalmente relacionado com a parte de administração da produção. O produto também, o armazenamento desse produto no final do processo para poder ser expedido e, de novo, por transporte, chegar ao cliente. Então, a cadeia, ela começa pelo fornecedor. Não se pode falar também de administração da produção sem falar em patrimônio. Patrimônio, né? Vocês já devem ter visto na parte de contabilidade, que também ele inicia pelo fornecedor, e a fórmula é essa aqui: ativo, que na realidade são todos os direitos, e menos passivo, que são as obrigações. Ao pensar em administração de recursos patrimoniais, nós já vimos o conceito de recurso lá na frente, riqueza e seus principais. Então, nós vemos aqui os materiais e a parte patrimonial. Desce para o estoque, os principais tipos de estocagem, a relação do estoque com compras. Paralelamente, você tem aqui as instalações, equipamentos e prédios. A administração de produção, ela está relacionada com a parte de compras, a parte logística interna, externa também, clientes e fornecedores. Então, um bom gestor, ele tem que ter essa noção, não essa noção de patrimônio, essa noção de materiais e a noção também de recursos. Quando fala de administração, nós temos dois tipos de produção: a produção puxada e a produção empurrada. Aqui eu coloquei algumas palavras para podermos pensar de uma forma bem rápida através desse quadro aqui. Toda vez que a produção é puxada, quem puxa é o cliente sempre. E aqui, na produção empurrada, quem puxa é a capacidade produtiva da empresa. Então, se minha empresa tem a capacidade de produzir 1.000, eu vou produzir 1.000 produtos e vou empurrar, por isso que o nome é empurrado, para o mercado.
E aqui é puxada, porque quem puxa é o cliente através da customização. Então, são produtos mais customizados, personalizados, enquanto outros são produtos padronizados, né? Isso aqui é personalizado, isso aqui é padronizado. Ela é enxuta, porque você vai fazer através do pedido, aqui em massa. Então, você empurra para o mercado e é feito de acordo com a capacidade produtiva da sua empresa. A quantidade aqui vai ser menor na puxada do que na empurrada. Aqui, a filosofia é o toyotismo. Toda vez que for puxada, ela vai trabalhar com just in time. Toda vez que for empurrada, ela vai trabalhar com just in case. Olha, tem empresas que trabalham com as duas filosofias de forma simultânea. Então, tem processos que você tem uma mistura de just in time com just in case. Toda vez que a produção for puxada, ela vai ser uma logística responsiva. Então, ela vai utilizar geralmente modais, já falei anteriormente, transportes muito mais caros, tipo avião. E toda vez que ela for empurrada, ela vai utilizar uma logística mais eficiente, uma logística chamada eficiente, que são modais mais baratos, tipo trem, barco. Aqui é o nome americanizado de logística, né? E a logística, na realidade, ela vai integrar todos os fornecedores, produtores e distribuidores e clientes de um determinado de uma determinada empresa. Então, ela incorpora, engloba tudo isso. Martins, ele fez essa figura aqui para mostrar a diferença entre just in time e just in case, just time, just in case. E aqui é o just in case, que é a forma mais tradicional. Você vê que os funcionários, eles estão em células trabalhando com tempos totalmente diferentes e sempre formam um estoque, porque como eles têm tempos diferentes, vão formar estoques aqui dentro da linha de produção. No just in time, de acordo com o Martins, que ele fez essa figura, você vê que eles vão trabalhar com o mesmo tempo e passa-se um produto praticamente, porque eles trabalham com tempos similares, de cada vez. Isso não faz estoque dentro da linha de produção. Anteriormente eu falei que existe diferença entre produção e produtividade. Produção é um processo de transformação para um produto ou um serviço. Produtividade é esse índice que vai mensurar esse processo de transformação. Então, é a saída dividido pela entrada. Em outras palavras, voltando à figura aqui de produção, né, desse processo de transformação. Se entrou 100, saiu 100, dividindo a saída pela entrada, 100 dividido por 100 dá 1. Então, voltando lá para a produtividade, se essa produtividade ela for igual a 1, então você não teve ganho, né? Se ela for menor que 1, vai ser baixa. E se ela for maior que 1, ela vai ser alta. De uma forma geral, um índice acima de 0,80 já é considerado uma alta produtividade. Exemplo, aqui vamos calcular a eficiência de um transformador que tem 11.000 volts para 110 volts de energia de 850 kW e EVI 830, perdão. Então, como eu disse, a produtividade é a saída dividida pela entrada. Então, eu pego 830, que é o que está saindo, e vou dividir por 850. Então, ele teve um índice aqui de 0,98. Então, eu considero essa produtividade ela baixa. Porque ela só está trabalhando com 98%. Falta 2% para chegar a 100%, que é o índice de 1. Assim, se você utilizar, por exemplo, a engenharia industrial, que é outra palavra-chave, é um processo que vai buscar a melhoria dessa produtividade utilizando técnicas. Eu não sei, trocar uma peça, ver realmente se a capacidade de energia que está vindo ela está sendo favorável, trabalhar com outros tipos de energias mais sustentáveis, que hoje é uma tendência, a energia limpa. Então, é uma forma de você trabalhar com engenharia industrial para poder melhorar o processo de produtividade. Então, eu quero deixar bem claro que a produção é o processo de transformação e a produtividade é o índice que vai mensurar esse processo produtivo. Nesse caso aqui, eu vou trabalhar eficiência. Toda vez que tiver a palavra eficiência em produção, quer dizer qualidade econômica de uma empresa que incorreu em custos de R$ 150.000 e gera uma receita de 176 mil. Então, a mesma coisa. Output
dividido por inputs. Cuidado com esse pensamento aqui. A receita é o lucro, então é o que está saindo. E o investimento, na realidade, são os custos, né? Os investimentos são os custos que foram inseridos no processo produtivo. E muita gente troca. Então fica 176 dividido por 150, você tem um índice de 1,17. Ou seja, você tem uma produtividade acima, corresponde a 17%, porque 17% está acima de 100, ok? O próximo item, iremos trabalhar projeto, que eu falei que é um esboço, né? Então, todo projeto dentro da linha de produção, ele começa com a geração de ideias, vocês podem fazer um brainstorming para poder trabalhar isso, faz a triagem dessas ideias, faz um projeto para eliminar, melhora esse projeto. Então, tem uma palavra nova aqui chamada Kaizen, que quer dizer melhoria contínua, vamos ver mais à frente. Avalie esse projeto para poder fazer essa melhoria contínua, faz um prototipagem e depois o projeto final. Tudo isso em paralelo, você tem que observar se o seu processo dentro da área de produção condiz com o projeto ou produto que você está desenvolvendo na sua linha de pesquisa e desenvolvimento. Então, você tem que trabalhar a tecnologia e também a capacidade produtiva dos seus funcionários, e se eles estão adequados, se eles são capazes, se eles têm um capital intelectual, se eles conhecem o projeto que vocês estão criando, senão vai ter que dar treinamento, e adequar isso ao seu arranjo. Arranjo é diferente de layout, é outro conceito também que nós vamos ver mais à frente. Então, desse lado está o projeto de produto, desse outro lado está o projeto de processo. A gente tem que buscar a interseção, esse meinho aqui, entre esses dois. Entre o que você está criando, o que está sendo inovador dentro do seu produto, e aquilo, e a forma que vai ser produzido dentro da sua linha de produção. Como eu disse, arranjo, ele é diferente, arranjo físico é diferente de layout. O layout é a forma como o material ele vai estar distribuído da sua parte, seus materiais, dentro da sua linha de produção. Um programa que eu acho legal para poder fazer layout é esse aqui. É um software livre que vocês podem baixar e a partir daí fazer layout. Já o arranjo, eu gosto muito desse quadro, desse autor, Slack, porque ele trabalha arranjo em 3 colunas muito simples. Nessa primeira coluna ele trabalha o processo de manufatura. Na segunda, a forma como o processo ele vai desenvolver de forma dimensional. E nessa terceira coluna aqui, ele trabalha as pessoas. Então, por exemplo, a proporção que a gente for subindo, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter produtos mais customizados e vai produzir menos produtos. E uma variedade também maior, porque quanto mais customizado é o produto, maior é a variedade. Não estou pensando aqui em quantidade, a quantidade de produtos é pequena. A proporção que a gente desce, a gente vai ter produtos mais padronizados e uma maior quantidade de produtos. A variedade é menor, porque se ele tem grande quantidade, ele vai ser feito de forma padronizada, mas com uma quantidade menor. Isso aqui é a análise dessa coluna. Nessa daqui, a gente vai ver as pessoas. Quanto mais a gente subindo, maior vai ser assim a quantidade de equipes polivalentes e mais especializadas. Então, vai ter mais trabalhos em equipes, que são esses serviços profissionais. A proporção que a gente desce, a gente vai ter uma quantidade maior de pessoas trabalhando, né, assim, mas são pessoas que vão ter uma quantidade menor de especializações. Não é que não sejam trabalhos importantes, eles são, mas a especialização dessas pessoas, elas vão diminuindo. E na coluna do meio tem a ver com a posição. Então, por exemplo, aqui eu tenho um projeto por projeto. Nesse tipo de processo por projeto, é um produto único. Ele é único no mercado, tem um único produto, é totalmente customizado. Para poder fazer esse produto, vou precisar de uma equipe altamente qualificada de várias pessoas. Por exemplo, a construção de um barco é um projeto altamente posicional porque o barco é grandão. Então não tem como a equipe mover o barco de lugar, um avião, etc. e tal. Vai precisar de profissionais altamente qualificados.
e é um projeto único. Observe essas diferenças aqui, tá vendo? Porque uma manufatura, um processo de manufatura de projeto, ele pode ser posicional e somente serviços profissionais. Já o jovem caracteriza-se, por exemplo, quando você tem uma quantidade maior de produtos, mas continua customizado em relação ao projeto, então tem mais de um. Ele pode ser através de um arranjo físico, tanto posicional como em processo. Então, processo, vamos pensar na posição desse arranjo, né? Por exemplo, uma obra de arte que está sendo divulgada. Uma obra de arte que está sendo divulgada, um artista ao pintar, ele tem uma forma única. Todo mundo consegue identificar um artista quando pinta pelas suas características, né? O pintar, o fazer, o apagar. Então, tudo isso são verbos que são processos. Esse artista é um serviço altamente profissional, mas pode ser também uma loja de serviço a depender do tipo de artista. Uma pintura, uma reforma numa igreja, você vai ser um jovem e um arranjo físico por processo, né? Vão ter profissionais também altamente qualificados. Já esse processo aqui de batelada, ou bate ou lote, é quando os produtos eles saem em lotes mesmo. Por isso que é um lote batelada, porque bate muito o produto e sai uma quantidade específica. Então, carro acontece muito isso. Então, geralmente, quando você trabalha em empresas automobilísticas, é um arranjo celular, que é uma mistura de processo, que trabalha verbo, com produto, que trabalha substantivo. O arranjo por produto, por exemplo, se você vai no médico, que tem algumas clínicas que são polivalentes, que tem lá ginecologista, urologista, exames são substantivos. Então, ali, o arranjo ele está organizado pelo nome do produto. E em lote, né? Porque ele vai atender as pessoas e os clientes em lote. E são lojas, no caso aqui, de serviço, que é um serviço intermediário entre os serviços profissionais e o serviço de massa. Esse autor, ele trabalha processo em massa e contínuo, mas a grande maioria dos autores, ele trabalha mais o último, só contínuo, que vai variar de acordo com a quantidade produzida, que esse aqui é maior do que o em massa. Então, eu posso, linha de produção mesmo, fordista de uma forma geral, que coloca pessoas nessa linha, né? São pessoas especializadas em determinado serviço, mas só faz aquilo. Costura, por exemplo, é uma forma. Você tem a costura só para um tipo de pano, né? Para um produto. Encaixe de peças de computador numa linha de produção, a mesma coisa. Contínuo, produto, em massa. No próximo slide eu vou coloquei algumas fotos para poder demonstrar alguns tipos de arranjo. Aqui nós temos um arranjo posicional, veja a construção de uma estrada, por exemplo. O trator ele move ao redor da estrada. Construção de navio, as pessoas movem ao redor do navio, são pessoas que possuem uma qualificação alta, ou grupos qualificados. Aqui é um avião, uma cirurgia de coração. Você tem uma equipe de médicos altamente qualificados e que não pode mover o corpo. Então, tudo é feito ao redor desse corpo. Por isso que o nome ele é posicional, porque mantém na mesma posição o arranjo fixo, de acordo com o livro que vocês estiverem estudando. Já o arranjo por processo, você pode ver aqui, ó, a forma como uma pessoa compra. Ela olha o preço, ela detalha, ela vai nas seções. Então, o arranjo de processo é quando você trabalha com verbos. Verificar. Por exemplo, numa oficina de carro, ela pinta, lixa. Isso é um arranjo de processo. Aqui nós temos uma biblioteca. A pessoa também, ao buscar o livro, ela busca, pesquisa e etc. Muitas vezes o arranjo de processo ele se mistura com o produto, que é uma coisa muito comum, como na biblioteca. Você quer um livro de administração. A administração é um produto. Mas para você buscá-lo, né? Você busca um processo. Então, quando mistura produto e processo, você tem um arranjo físico celular. Um arranjo de produto mais comum é quando vocês vão comer num restaurante self-service, por exemplo. Então, você tem aqui as entradas, né? Pratos frios, pratos quentes, sobremesa, etc e tal. Veja que esse arranjo de produto qualquer pessoa pode pegar. Não precisa ter altas especializações. Agora, o processo da cozinha é diferente de fazer a comida. Olha, já estou dizendo que é um processo. E também pode ser celular, né? Porque eles podem fazer a comida por produto e ao mesmo tempo por processo. Mas ao adquirir
ao fazer um prato no self-service, ele vai ser sempre o arranjo de produto. Agora, ao fazer compras em um shopping center, por exemplo, no shopping center, por exemplo, como essa figura aqui mostra, você vai ter uma mistura de processo com produto. Porque a pessoa olha, antes vai compra ou fazer uma compra no site, verifica preço, olha o produto. Então você está misturando um processo com produto. Então toda vez que isso acontecer, eu tenho um arranjo físico celular. Então, falamos um pouco de arranjo físico, vocês viram as figuras, viu que ele pode ser de projeto, jovem, batelada, massa, contínuo, e eles devem estar sempre relacionados com essas distânciazinhas aqui. Então, o arranjo de projeto só pode ser posicional e serviços profissionais. Nós vimos na figura anterior os barcos. O jovem, ele pode ser posicional e também processo, mas nunca vai poder ser celular nem produto. Então, observe essa figura, que ela é muito importante. Mudando um pouco para outra palavra agora que nós vamos trabalhar um pouco algumas formas de você gerenciar essas ideias de projetos, que já foi mostrado anteriormente através de uma figura, que o projeto não deve ser feito apenas pensando no produto, mas também com a linha de produção. Por isso que eu falei de diferença de layout e arranjo físico. Uma das formas de você trabalhar isso é através do benchmarking, fazendo comparações entre o seu concorrente, e a partir daí, por exemplo, fazer essas modificações na sua empresa, observando sempre a sua realidade. Uma outra forma é através do refurbished, no qual você pode chamar pessoas de diferentes departamentos da sua corporação para ajudar a ter ideias, fazendo equipes de trabalho, diferentes conhecimentos, e a partir daí ter uma boa ideia, não só para o produto ou serviço, porque hoje é uma área que está crescendo muito e que cresce e que emprega muito mais gente, como também no seu arranjo de processo. Uma outra forma é o QFD, que é o desdobramento da função da qualidade. Nesse caso aqui, você pode chamar para o seu projeto, do seu produto, os seus consumidores e ver exatamente o que eles necessitam, para ver se você consegue atender e a partir daí, um pouco de marketing, chegar na sua maturidade do seu produto. Lembram? Você tem a parte de introdução, que é a parte de criação desse projeto. Você pensa, ponto de interrogação, matriz BCG, que é ponto de interrogação, estrela, vaca leiteira, abacaxi. Nesse ponto de interrogação, a empresa pensa se vai lançar ou não esse produto no mercado, foi lançado, ou quando vai lançar. Aí o produto cresce, mas algumas vezes esse produto não cresce, ele pode cair e morrer. Ele cresce, que é o produto chamado estrela, aí ele não continua crescendo a vida toda, né? Então volta de novo a um ponto de interrogação, a empresa tem que ver estratégias necessárias para poder fazer com que esse produto chegue à maturidade, que é a vaca leiteira. A vaca, é muito difícil você chegar na vaca e manter-se na vaca leiteira. Aí vem de novo a interrogação para ver que estratégias tomar, porque o produto começa a não ser mais uma vaca, mas um abacaxi, e a declinar. Para que ele não deixe de existir e morra, então a empresa tem que criar estratégia. Muitas vezes o produto morre, mas de novo ele é relançado. Então esse ciclo ele é constante e deve estar adequado à linha de produção. Outra forma é o empowerment. Também uma forma de gerenciar, você envolver as pessoas, né? Trabalhar de forma com participativa de todos, tornando assim a estrutura organizacional da empresa, o organograma, mais enxuto possível, buscando assim empoderamento e ouvir a todos, é a democracia realmente. Uma outra forma é a coparticipação, cofabricação. Na cofabricação, ou como workshop, ela busca o relacionamento entre o cliente e o fornecedor, para poder construir um projeto que seja bem planejado, que tenha custos, porque o fornecedor ele pode dizer assim, olha, não coloque esse produto ou esse componente no seu produto ou no seu serviço, que ele vai custar mais caro. Eu tenho um produto similar que vai ter a mesma qualidade e com um custo menor.
E eles podem trabalhar juntos dentro da opinião do cliente e do fornecedor, por isso aqui, ó, apertando a mão, um de um lado e outro do outro, todas as garantias de contrato a longo prazo, para poder dar garantia a esses produtos e serviços. Isso acontece muito também na construção civil, por exemplo. A empresa de construção civil, ela trabalha com empresas que colocam janelas. E quem vai manter a garantia dessas janelas não é a empresa principal, mas sim a empresa contratada durante os 5 anos. É uma forma de planejamento, de custos, de qualidade que a empresa principal vê para poder diminuir custos. Uma outra forma, ó, a pombinha voando, é a engenharia de valor, que é uma forma de análise sistemática, né? Avalia não apenas o projeto, mas também todos os processos da empresa, todos os produtos e todos os serviços, de forma a trabalhar sempre custo-benefício. Então, vai trabalhar sempre com cálculos financeiros e orçamentários, visando sempre o menor custo possível dentro dessas operações. Já a engenharia simultânea, ou engenharia concorrente, ela visa, é, ela visa trabalhar, no caso, a participação de todas as áreas funcionais da empresa para o desenvolvimento do projeto de um produto. Então, você tem uma área forte aí de P&D. Quando você trabalha o produto, né, você vê suas especificações, qualidade, materiais, desempenho, associando isso às opiniões dos clientes, que, junto com os fornecedores, para poder, a partir daí, trabalhar prazos, custos e as dificuldades que tiver dentro do processo de fabricação e comercialização. Então, essa figura aqui, ela trabalha um pouco isso, né? Ela mostra que você tem que trabalhar o projeto junto com o processo, o layout, os equipamentos e os métodos, e a logística, para poder ver a melhor forma de associar tudo isso e chegar a essa parte aqui, que é a interseção. A próxima corresponde à tecnologia em grupo, que na realidade é uma filosofia da área de engenharia de manufatura, né? Que visa identificar dentro da organização e da administração da produção os componentes que são similares e a partir daí fazer um roteiro de fabricação semelhante, né? Similar ou semelhante, agrupando os processos. Isso está sendo muito utilizado, agrupando os processos dentro de uma mesma linha de produção. Isso está sendo muito utilizado em indústrias 4.0 e na fabricação, assim, na atuação da medicina de combate a doenças raras como o câncer. Então, você tem vários pesquisadores, vários médicos que observam características similares dessa doença ou de outra doença rara e a partir daí eles vão agrupando os pontos principais para poder chegar a uma cura única. Então aqui, ó, nesse desenho você consegue perceber muito isso, esse trabalho em equipe, através de uma indústria 4.0, através dessa troca de conhecimento. Eu falei de indústria 4.0, mas o que é a indústria 4.0? Ela veio para quebrar tudo mesmo, né? A indústria 4.0 surgiu na Alemanha, na realidade, e ela é formada por 9 pilares, onde você trabalha a questão de robôs, simulações, integrações de sistema, internet, na parte de indústria, segurança e cibernética, trabalha nuvens, coloca produtos nas nuvens, manufaturas aditivas, realidade aumentada e o Big Data, né? Que está sendo muito utilizada. Dentro da indústria 4.0, você pode ter um desses itens ou todos eles. O objetivo disso é criar, no caso, processos mais rápidos e flexíveis, buscando sempre a eficiência, né? E a união de todos os recursos, economizando tempo, dinheiro, desperdício e custos. Uma outra forma de vermos isso é através da facilidade para a desmontagem, que é você projetar, no caso, um produto ou um serviço para que ele seja facilmente desmontável e de fácil manutenção. Manutenção é outra palavra que veremos mais à frente. Aqui, por exemplo, a gente tem são casas, né, que são facilmente desmontáveis para poder colocar em um lugar para outro.
que são, na realidade, instalações, fabricações e montagem e desmontagem de instalações provisórias para canteiros de obras. Então, vimos até agora que todas essas palavras-chave, elas visam trabalhar de forma parceira ou com cooptação, que é a união, entre fornecedor, mercado, meio ambiente, tecnologia. Aqui tem uma outra palavra que é muito utilizada em marketing, que é o marketing. É bom sempre para também criar projetos, você fazer uma pesquisa de mercado para compreender as necessidades dos seus clientes. Ao fazer essa pesquisa de mercado, você tem que ver os recursos que a empresa tem. E um dos recursos que nós vimos é a tecnologia, que é o Product Out, né? E isso ela tem condições de adquirir essa tecnologia, que são as tecnologias disponíveis. Hoje trabalha-se muito com impressora 3D e também com AutoCAD para fazer simulações tanto do seu layout, colocando os objetos, tanto também do seu arranjo, se puder, né? E ao fazer isso, essas simulações, que é muito utilizado na área de administração, utilizando programas computadorizados, você está buscando sempre o Kaizen, que é uma melhoria contínua no processo. É uma filosofia japonesa, Kaizen, que quer dizer Kai, mudança, e Zen, melhoria. Todo esse processo contínuo, ele busca sempre uma padronização, né? Então, você tem que identificar o que está sendo desperdiçado, fazer as ações do planejamento, fazer essa checagem, fazer a mudança, verificar, mensurar através de gráficos, que tem que quantificar, padronizar através de treinamento, comemorar com sua equipe o que foi alcançado e vai fazendo de novo, observando o que já foi feito, o que foi realizado, e aí vai fazer dessa mudança de forma contínua, que é muito importante também dentro da área de produção. As pessoas adoram carro, por isso que eu coloquei esse carro aqui, né? Que é um carro elétrico que está sofrendo melhorias contínuas, é um tipo de protótipo que ainda não foi lançado, mas já é um protótipo final, observando aquela parte do nosso projeto, aquele esquema do nosso projeto. Ele tem um fabricante alemão e esse carro ele foi feito em impressora 3D, acreditem. E hoje a impressora 3D ela já é algo mais popular, então as pessoas e as empresas podem comprar. O preço, a impressora mais barata está na faixa de R$ 1.500, R$ 2.000. Então é possível comprar, ela já se tornou popular. A robótica é um outro item da parte de indústria 4.0. E os robôs, ó o bichinho aqui, ó, que coisinha fofa, né? Eles estão sendo muito utilizados agora na pandemia para limpeza, higienização, ajudar na comunicação entre as pessoas que estão doentes com coronavírus, que não podem ter contato físico. Então, elas mostram os seus familiares vindo conversar com elas através de telas. Então, isso tem ajudado muito. Uma outra forma de robotização é aqui a logística da Amazon, né? Ela separa todos os produtos através de robôs, vocês conseguem ver, levando para todos os lugares do mundo. Uma outra forma é a realidade aumentada, que não é um conceito novo. A realidade aumentada, na realidade, ela vem desde 1960, quando os aviões eles já usavam seus painéis, que eram inteligentes e mostravam informações dessas aeronaves, né? Mas ela foi evoluindo a partir da década de 1990 e hoje a realidade aumentada ela possibilita as pessoas usando um simples celular ou um tablet ou um computador, utilizando o QR, que é uma forma de codificação. Você codifica os produtos. Ele é muito utilizado a codificação, pode ser através de QR, é uma forma importante para encontrar os produtos dentro da área de produção. Você pode codificar através de QR, letras, números, código de barra. E voltando um pouco para a realidade aumentada, então utiliza-se esse celular utilizando o QR e aí possibilita o consumidor observar melhor os produtos. Então está sendo muito utilizado na área de varejo, para compra. Algumas imobiliárias também têm utilizado para que as pessoas consigam comprar apartamentos, casas, entrando nesse ambiente, vendo a metragem e tudo direitinho. Eu quero deixar claro que existe diferença entre realidade aumentada e realidade virtual. A realidade
realidade virtual, a pessoa na realidade coloca óculos, por exemplo, estou dando um exemplo aqui, e aí vê um mundo totalmente falso, através de 360 graus, né? É uma realidade que ela foi criada, muitas vezes para jogos. Já a realidade aumentada, a pessoa ela realmente vê o mundo real, né? Aqui um outro exemplo de realidade aumentada que o Google utiliza, que as pessoas podem ver, identificar os locais onde tem lugar para tomar café, onde tem museu, onde tem hospedagem. E hoje é muito utilizado no nosso mundo moderno. Mas existe hoje a mistura das duas, da realidade aumentada com a realidade virtual. Então aqui tem alguns processos, algumas brincadeiras de crianças, alguns brinquedos que são vendidos, né? Aqui, ó, é um mundo real aqui atrás, coloca no celular, instala-se um programa e a criança começa a brincar com dinossauros virtuais que não existem, carrinhos, etc e tal. E também na área de saúde, para aprendizado. As pessoas colocam óculos e aqui você tem um boneco de mentirinha, mas através desse óculos ela vê toda a realidade, vamos dizer assim, virtual, mas real da funcionalidade de um corpo humano, até para auxiliar a fazer cirurgias. Uma outra forma e uma outra palavra é a FEMEA e o POCAIAC. A FEMEA, na realidade, ela vai fazer o diagnóstico, mas trabalha junto com o POCAIAC. O POCAIAC, ele vem da filosofia de qualidade total, que vira zero defeito. E, na realidade, é um dispositivo que é utilizado, aqui, ó, um exemplo de POCAIAC, para poder identificar falhas ou defeitos no processo. Então, se ele está funcionando bem, é que nem semáforo. Ele vai estar com a cor verde, amarelo, atenção, e vermelho se parou. Então, o POCAIAC é um tipo de sinalização, é um dispositivo. Quando você utiliza esse dispositivo, você visa um controle e visa sinalizar para poder dar um alerta na área de produção. E se for necessário, ele já dá, não o POCAIAC, mas a FEM, né, ela vai dar a solução. Ela está ligada ao POCAIAC, foi isso que eu falei, porque ela vai dar a solução, ela pode ser manual ou informatizada. Um exemplo é isso aqui, ó. Muitos já tiveram papel atolado, então, quando o papel atola, a impressora ela mostra uma falha, que é o POCAIAC na cor vermelha ou amarela, para te dizer atenção. E aparece na tela do computador a solução, que é um tipo de FEMEA. Um outro processo é o JIDOCA. Eu falei JIDOCA, não falei judoca, que é a pessoa que luta. O JIDOCA é um tipo de comunicação audiovisual. Então, aqui na linha de produção, ó, você tem aqui o semáforo, para dizer que a produção está ocorrendo bem. Aqui parou, por isso que ela está na cor vermelha. Que é um tipo de POCAIAC, porque teve falha. Todo o POCAIAC é um JIDOCA, mas nem todo o JIDOCA é um POCAIAC. Porque o JIDOCA, ele é um tipo de comunicação audiovisual que existe na empresa de uma forma geral. Então, ele identificou aqui, ó, um alarme e quem parou foi esses funcionários aqui da produção 4. Um caminhão de lixo, quando ele dá ré, que faz o barulhinho, também é um tipo de JIDOCA, mas não é um POCAIAC. Ele está fazendo um barulho auditivo para que as pessoas saiam quando ele estiver dando ré. Essa linha de produção aqui é um JIDOCA que está trabalhando de forma legal. O verde está trabalhando bem. Então, aqui, do lado de cá, você tem uma alimentação manual da máquina feita pela pessoa. Ela visualmente observa se está funcionando bem. Aqui você tem uma alimentação automática, né? Esse monitoramento feito pela máquina. E aqui você não tem mais pessoa nenhuma. Tudo automático, onde você tem uma luz de alerta e essa alimentação ela também é automática. Com a indústria 4.0, nós caminhamos para isso aqui. Com a pandemia, o que ia ser feito em 3 meses ou 5, que está acontecendo agora com a pandemia de 3 a 5 meses, essa evolução de 5 anos para frente está acontecendo agora. Então, as empresas elas estão se tornando cada vez mais automatizadas. O próximo item, que vocês já devem ter visto, é o Kanban. O Kanban antigamente, ele era um cartão que se passava para poder um produto, um equipamento, um líquido passar de uma tubulação para outra e assim continuar o processo. E esse cartão,
ele sinalizava, né? Só que hoje, com a evolução, etc e tal, você pode utilizar, por exemplo, Kanbans para dizer, sinalizar, não deixam de ser um tipo de jidoka, o que está sendo, o que vai ser feito, o que está sendo feito e o que já foi feito em quadros. Ou simplesmente dizer qual é o vendedor que está dentro das metas, o que está mais ou menos nas metas e o que está fora das metas. Ou trabalhar o mesmo Kanban dentro da sua área de estoque. Então aqui você tem vários tipos de estoque, né? Então, nesse produto 9 aqui, codificado, a importância da codificação, ele está numa posição boa. Quando ele estiver aqui, 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 ele está verde. Amarelo já é atenção, então você vai solicitar. E o vermelho, aí já é perigoso. Então você tem o produto de 0 a 9. Isso atualmente é feito por programas de computações, mas antigamente era pintado na parede. Então a cor verde, amarelo e vermelho. Imagine vários feijões empilhados na parede. O estoque máximo, o estoque de atenção na cor amarela e o estoque vermelho na cor quando estava para faltar produto. Então isso aqui nunca poderia chegar. Então veja que o câmbio é uma forma de sinalização. São cartões que são utilizados que servem para que o gestor de produção ou qualquer outro gestor, até de processo, possa trabalhar. Ele é utilizado com Just in Time. Então, Kanban mais Jidoka tem a ver com Just in Time. Uma outra forma seria o FMS. Aqui mostra bem isso, esse desenho, onde você tem apenas uma máquina, mas aqui eu coloquei máquinas de controles numéricos. Essas máquinas podem ser pessoas também. Então você tem uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, e que o sistema está totalmente interligado. E por estar interligado, ele é altamente automático. Isso é muito utilizado hoje na parte de logística. Vocês veem que isso aqui tem a forma de U. U. Então, essa forma de organização de layout dentro da empresa é chamada célula de produção. E você pode organizar a sua célula através de uma outra palavrinha que é o 5S, né? Que é uma palavra japonesa que significa você utilizar o seiri, na realidade, que é utilizar só o que é útil, o seiton, que é você organizar todo o seu processo, codificando, o seiso, que é a limpeza, manter o seu processo limpo, o seikisetsu, é a padronização de todo o seu processo e a arrumação dele de forma constante. Você pode até colocar uma plantinha aqui para melhorar o ambiente de trabalho, né? E o mais difícil para os brasileiros é a autodisciplina, que é você manter os outros quatro. Então, dentro desse processo, nós temos um processo automatizado e agora nós vamos ver o SIM. Esse é o FMS, que é um processo altamente computadorizado. Então, você vê uma empresa automobilística trabalhando totalmente com robótica, inteligência artificial, inteligência das coisas, que é a tendência do futuro, integrando todo o sistema, utilizando máquinas. No próximo slide, você vê exatamente o que é a inteligência das coisas, né? Dentro da inteligência das coisas, ou Internet of Things, você busca integrar o mundo real ao digital. Então, nós temos aqui um relógio que é capaz de medir os batimentos cardíacos do usuário. E você tem aqui as casas inteligentes, né, de automação. Você pode gerir sua casa, quem puder. Antigamente era um sistema mais caro. Hoje é possível você comprar um sistema desse por 40 mil, 50 mil reais e integrar todos os aparelhos da sua casa simplesmente pelo seu celular. Então, você está na rua, você quer que esquente o piso da sua casa para ficar quentinho, você quer que o aspirador passe na casa, que já existem aspiradores mecânicos que passam, quer que faça o café da sua casa. Então, isso é a internet das coisas e é a tendência do mundo. Eu estou mostrando isso porque é uma forma de gestão de produção da sua casa. O outro item é o Big Data, que é um grande banco de dados na realidade, com características semelhantes. Eu estou colocando aqui exemplos da área médica, porque é o que está acontecendo mais atualmente com Covid-19. Então, você observa que o Big Data, ele pega as informações de todos os pacientes, seleciona essas informações
com características, com o objetivo de botar características semelhantes, aqueles que têm grupos no mesmo grupo e aqueles que têm características diferentes em grupos mais similares, né? O objetivo disso é a redução de custos e de pesquisas. Então, através do Big Data, é possível prever dentro da empresa complicações, monitorar tratamentos. Se eu pensar aqui numa gestão de produção na área médica, saindo um pouco da indústria. Essa figura, por exemplo, aqui mostra um profissional, pode ser um médico ou não, gerenciando todo esse paciente, colocando as informações desse paciente em um único banco de dados para poder cruzar na parte cardíaca, né? Isso aqui é muito comum hoje em dia, é o que eles chamam de telemedicina. Aqui uma telemedicina de um eletrocardiograma, né? Através de questões e exames que estão acontecendo muito online. Aqui, essa outra figura é uma telesaúde que busca o uso de tecnologias de comunicação. Então, o paciente está lá na casa dele e aqui o médico na casa lá na empresa, né? E aí há uma troca de informações e uma consulta através de tecnologias de informação. Vamos falar um pouco agora da forma como as organizações elas se organizam com outras organizações das empresas. O primeiro item é clusters. Os clusters, na realidade, são locais que têm agrupamento de produtos ou serviços iguais, similares, onde os consumidores vão buscar na mesma área geográfica. Eu sugiro até que vocês olhem meu livro, que está no meu site. Quem não tiver tempo de ler ou baixar no meu site, pode olhar esse link aqui, ó, que eu faço uma webconferência, uma live que está gravada, mostrando as explicações desse livro de uma forma muito sucinta. Então, nesse livro eu trabalho o cluster de veículos, um lugar na região em Salvador, um lugar geográfico em Salvador, que é um local onde as pessoas pensam em comprar peças de veículos baratos, 2 Leões. Então as pessoas vão para lá a Baixa de Quintas, vão para lá comprar peças de carro. Por exemplo, se alguém quiser comprar alguma coisa de casa e decoração, as pessoas pensam no Caminho das Árvores, Rua das Patóides, né? Ou Barroquinha. Então, assim, o cluster são locais onde estão aglomerados empresas com o mesmo tipo de produto e serviço, onde elas são concorrentes, mas ao mesmo tempo são parceiras, porque uma ajuda a outra. O próximo é condomínio industrial, que é diferente de consórcio modular. Eu vou passar um filme sobre isso rapidamente, mas assim, o condomínio industrial, na realidade, é quando você possui uma empresa aqui e tem várias outras empresas ao redor, que são esses pontinhos, que vão fornecer produtos para a empresa principal. Uma empresa automobilística, ela faz isso. Ela tem empresa principal, uma Ford, dando um exemplo, e aí o pneu, a empresa de pneu está aqui e manda o serviço para cá. O para-brisa está aqui e manda o produto para cá. E aí a empresa principal monta. O consórcio modular, ele surgiu no Rio de Janeiro, na empresa de caminhões da Volkswagen. Ele é o aprimoramento, o Kaizen, o aprimoramento em relação ao condomínio industrial. No consórcio, a empresa principal, ela só é responsável pela parte administrativa dela. A montagem de todos os produtos é feita pelas empresas que estão ao redor. Através disso, diminui os desperdícios. Porque, por exemplo, a empresa do pneu, ela fabrica o pneu e ela é responsável em colocar e fazer a montagem do pneu na empresa principal. E qualquer defeito que for observado durante a produção ou após a produção, quem vai cuidar disso é a empresa responsável pelo pneu. O ERP é uma outra forma utilizada para poder integrar o sistema, é um sistema integrado de gestão. Aqui você vê, por exemplo, o atendimento, o módulo do atendimento, da ordem de serviço, do caixa, do estoque, da parte financeira, do gerenciamento, da parte de recursos humanos. Então, é um sistema que vai integrar todas as áreas e que a empresa está utilizando para melhorar a sua cadeia logística. Um outro item é o SAP, que é também um sistema de gestão integrada, só que aqui você vai comprar os módulos com a empresa SAP.
que é uma empresa alemã. Geralmente, dentro desse sistema, era utilizado apenas para grandes corporações. Hoje você pode comprar o sistema SAV para micro e médias empresas, só que não tem, vamos dizer assim, uma pessoa que vai. Você compra o produto, mas é aquela coisa padronizada. Das empresas maiores, uma customização em relação a cada módulo desse, né? O módulo de preço, distribuição, de materiais, de produção, de finanças, de controle, etc. e tal. O próximo item é o controle estatístico do processo, não é código de endereçamento postal do correio, sim código de estatístico do processo, que são gráficos que são utilizados na linha de produção e que identificam o limite superior, LSC, e limite inferior de controle, LIC, onde você tem o ponto médio e a partir daí você analisa o que está dentro e fora do seu controle produtivo. Uma outra forma de análise dentro do seu processo produtivo é o MRP, que é o planejamento das necessidades de materiais. Ele é do tipo 1 e 2. O MRP é utilizado mais na área de produção mesmo, onde você integra a área de produção com as outras áreas. É um sistema que foi criado na década de 60, mas como ele se tornou muito grande, ele dividiu em 1 e 2. O MRP1, ele cuida da parte antes da transformação, a parte do input do processo produtivo, e o MRP2 ele vai cuidar de todo o processo produtivo até a entrega do cliente final. O próximo item é o OPT. O OPT, na realidade, ele são esforços de toda a parte da empresa para poder conseguir cada vez mais dinheiro. E um lucro líquido melhor, um retorno de investimento, fluxo de caixa, taxa de produção, etc. E tal. Para poder fazer isso, o que a área de produção tem que fazer? Trabalhar bem os gargalos e o ponto crítico. Gargalo é toda vez que algum item da área de produção tiver baixa produtividade. Eu costumo associar o gargalo a um cano furado, porque a água passa, entretanto, a produtividade é baixa. Então, a gente tem que diminuir esse furo aqui, ou tirar esse furo, para que chegue na casa do cliente a água com qualidade. Já o ponto crítico é o desenho de K. É quando o sistema realmente para e aí não tem que resolvê-lo da melhor forma possível. Mas para que isso não aconteça, é necessário que o gestor trabalhe bem os gargalos, as perdas, as baixas produtividades. Uma outra palavra-chave é a capacidade. A gente tem que observar a capacidade máxima do nosso equipamento, das nossas pessoas e dos nossos recursos. Quando a gente fala de máquina, existem dois tipos de capacidade. A capacidade efetiva, ou real, e a capacidade nominal. A capacidade efetiva ou real, geralmente é 80%. Geralmente. Que é aquela capacidade que o equipamento vai ter, ou as pessoas vão ter dentro do ambiente real de produção, observando os intempéries, as variáveis. A capacidade nominal é aquela do funcionamento médio das máquinas, sem nenhuma sobrecarga. Eu costumo dizer que não tem tantos intempéries. Eu imagino assim, é aquela capacidade que acontece em um ambiente geralmente hermeneuticamente fechado e que não tem grandes variáveis, né? Então, quando a gente calcular a capacidade de uma máquina, nunca vai ser pela nominal, e sim pela efetiva, ou como o nome diz, real. Uma outra palavra que vocês devem ter utilizado e observam é o setup da máquina, que é o tempo em que a máquina demora para poder se preparar e estar pronta. Quando você liga o carro, ele dá aquela zoadinha e aí, a partir daí, ele está pronto para ser utilizado. Uma outra palavra utilizada é o Seis Sigmas, que foi criado, na realidade, pela Motorola para aumentar, assim, a conformidade dos produtos diminuindo a não conformidade. É um princípio da qualidade total, na realidade, em que antes trabalhava-se desse jeito, com gráficos de conformidade, e hoje com Seis Sigmas trabalha desse jeito. Um outro item é a reengenharia e a bioengenharia, que são coisas altamente diferentes, né? A reengenharia, na realidade, ela ocorreu, é uma
forma de reestruturar a empresa em seu todo. É uma mudança radical do seu processo, que começou em 1990 e que promoveu grandes demissões e por isso ela não é bem vista assim no Brasil. Porque para que haja reengenharia é necessário que haja um posicionamento na primeira fase para mudanças, depois identificar os processos que vão precisar dela, recriar os processos e a partir daí criar um novo sistema. A biorreengenharia, ela veio da reengenharia e ela visa redesenhar esse processo, que nem a reengenharia. Entretanto, ela trabalha o maior envolvimento de equipe e o aprendizado. E caso assim o funcionário ele não continue na empresa, ele pode ser redistribuído para uma outra área, para outra corporação. A própria empresa ela dá treinamento de empreendedorismo, de como fazer um currículo, etc. e tal. Não se pode falar em administração da produção sem manutenção. Então é necessário focar em manutenção ao falar em administração da produção. Uma das primeiras formas de você trabalhar a manutenção é a manutenção corretiva, que ela visa recuperar a capacidade produtiva de equipamento das instalações através, a partir do momento que o equipamento você quebrou, fez. Uma forma de você utilizar bem a manutenção corretiva é utilizando o PDCA, que é uma outra ferramenta. Quer dizer, Plan, Do, Control e Action. Planejar, desenvolver, controlar e atuar, que estão os nomezinhos dele. Então, no planejamento, você vai localizar as dificuldades e fazer o plano de ação. Ao fazer no Do, você vai executar esse plano de ação de forma mais prática. Depois, você vai fazer a sua checagem com o objetivo de atuar com as ações corretivas e fazendo as padronizações dentro desse sistema. Uma outra forma de manutenção é a preventiva. Antes que aconteça qualquer falha do processo, é necessário corrigi-lo. Para isso, você pode fazer intervalos entre o custo da manutenção, fazer o cálculo entre o custo da correção corretiva e o custo da manutenção preventiva. Tem empresas que não preferem fazer a manutenção preventiva, fazem só a corretiva porque o equipamento é muito barato e não vale a pena fazer a preventiva constantemente. Então, é necessário fazer esse cálculo para poder ver os riscos e as incertezas dessas manutenções. Se é melhor fazer a corretiva ou se é melhor fazer a preventiva. Uma outra forma de manutenção é a preditiva. Vocês já devem ter visto esses aparelhinhos aqui de calor, né? E agora com a pandemia, muitas pessoas estão sendo mensuradas, medidas. Então, assim, a preditiva, na realidade, é uma manutenção menos dispendiosa e eficiente, né? Que visa monitorar os parâmetros para que não aconteça dificuldades futuras. Então, por exemplo, quando mensura a temperatura de uma pessoa para que o vírus não se espalhe, é uma forma de manutenção preditiva. É um monitoramento constante, buscando assim antecipar futuras necessidades dentro da empresa. Da mesma forma que mensura as pessoas, vejam também que está mensurando os aparelhos para ver se tem alguma temperatura, né, nesse sistema elétrico aqui que está fora do padrão. Um outro tipo de manutenção é a utilizada do TPM, que é a manutenção produtiva total, que é uma filosofia da qualidade total que busca zero qualidade ou zero quebra. Ela tem esses pilares aqui, que é a manutenção autônoma, manutenção planejada, manutenção da qualidade, melhorias específicas. Ela faz uma construção inicial, é necessário treinar as pessoas para poder manter esse padrão. Esse treinamento vocês podem utilizar outras filosofias, tipo 5S, com o objetivo de sempre diminuir os índices de acidentes de trabalho dentro de um ambiente legal, por isso trabalhar as questões de segurança e higiene do meio ambiente e todas as áreas da corporação. A partir daí, cabe ao gestor da área de produção ver o plano mestre de produção, que é quanto vai ser produzido na empresa a partir da demanda dos seus consumidores. Essa demanda, já vimos nos quadros anteriores, pode ser puxada ou empurrada, a depender da filosofia que a empresa utiliza. E para poder fazer isso, é necessário que esse gestor trabalhe seu capital intelectual juntamente com sua inteligência emocional.
São coisas que tem que trabalhar em conjunto. Essa inteligência emocional tem a ver com suas competências, habilidades e atitudes desse gestor em relação às suas emoções. Porque o gestor da produção, apesar de hoje com a revolução e as tendências estar sempre trabalhando mais com máquinas, ele tem que ter emoções. Ele tem que ter sentimentos. Ó, fiz um desenho clássico aqui, bonito, não dei risada no meu desenho, do gestor da produção, que é uma pessoa que tem que aumentar sempre a produtividade, diminuir custos e desperdício. A careca dele, ó, tá careca de saber que tem que trabalhar tudo sempre buscando o lucro a partir da qualidade. O olhinho dele, ó, o olhinho dele, tem que estar focado nos clientes, sejam os clientes internos ou os clientes externos. É uma pessoa também, esse gestor, a mente, não deu para desenhar o cérebro, mas aqui a mente deve estar preparado para fazer sempre ações preventivas. E o nariz, que ele tem, ó, que tem que ser, cheirar sempre para encontrar todos os desperdícios e ter uma língua educada assim para poder elogiar as pessoas, elogiar as pessoas que eles estão trabalhando, até porque hoje a tendência é você trabalhar cada vez mais online, com reuniões através de webconferências. Então, assim, a distância entre as pessoas é cada vez maior. Então, ele tem que buscar aproximar as pessoas através dos elogios e das reorientações. Ó, orelhinha aberta, os ouvidos atentos para dar esses feedbacks, tanto na área de produção, saber trabalhar em equipe, saber trabalhar com empowerment. Então, é uma troca constante, sendo assim, entre o empreendedor ou mesmo empreendedor, né? Tá com o peito aberto para realizar mudanças, porque as mudanças estão cada vez mais rápidas, como, por exemplo, o que está acontecendo agora com a indústria 4.0. Estar com o coração aberto a críticas e às oportunidades. Fazer, dá uma mãozinha dele, por isso que é um fazer a mão de obra, buscando sempre dando exemplos, exemplificando, mas assim, exemplificar sem mostrar fatos e dados não é importante, ainda mais nos dias atuais, onde os dados, o Big Data está aí, que você tem que confrontar, a questão financeira está aí para diminuição de custo, então é necessário exemplificar exemplos na empresa de como fazer a coisa certa da primeira vez para não errar, por isso pé direito, mas também mostrando dados que deu tudo certo, né? Dentro dos seus passos, e ter estômago para poder digerir todas essas barreiras, obstáculos e conflitos que for encontrando na organização. Então é isso, essas são as nossas palavras-chave. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Qualquer coisa, entre na minha página, na página de livros e materiais complementares na área de produção. E agradeço a todos pela presença e por estar comigo até esse momento. Obrigada!